Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Transformar-vos Podcast. Desde já eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Deixe o seu like, compartilha. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Hoje é o nosso 7º episódio e temos algo maravilhoso que Deus tem para entregar para as nossas vidas. Eu já quero dar as boas-vindas para minha convidada, ela que é uma mentora de mulheres. Ela também tem o seu livro chamado Renascida. Eu quero dar as boas-vindas à Renata Varizes. Seja bem-vinda ao Transformados Podcast, Renata. Boa tarde, obrigada pela oportunidade, pelo convite, por poder trazer aqui, né, o meu testemunho, um pouquinho da minha história, que eu tenho certeza que vai estar agregando na vida de muitas mulheres, né, dos telespectadores, quem assistir, que o Senhor vai visitar os corações. Amém. E eu já quero começar o nosso podcast perguntando quem é a Renata Varizes. Bom, falando quem é Renata Varizes hoje, né, atualmente, como eu me sinto, filha amada de um Deus, assim, né, de uma graça e uma misericórdia infinita, um Deus que transforma histórias, né, transforma destinos que estavam traçados para um caminho de maldição, mas Ele é um Deus misericordioso, abençoador, e me resgatou, né, de um processo de dor, de dificuldades, sim, mas que geraram o testemunho que eu carrego hoje, que tem sido ferramenta na vida de tantas pessoas, né, de auxílio assim para a esperança, para a fé, para a cura, pessoas que ainda possam estar presas nesses mesmos processos, e tem sido uma bênção. Então hoje eu me sinto uma filha amada do Senhor, cuidada, de um zelo assim infinito, e só tenho a agradecer. Amém. E hoje nós estamos aqui com o seu livro, né, que é o livro aqui, o Renascida. E conta um pouquinho da história desse livro, Rê. Como que surgiu de você escrever esse livro? Bom, o Renascida, ele vem, né, assim, no meio de um processo onde eu comecei a tentar buscar explicações, assim, e buscar ajuda para um processo de muita dor, de muitas questões emocionais, espirituais. Eu costumo dizer que foi quando o meu balde transbordou de fato. Eu acho que, assim, ao longo da minha jornada de vida, eu fui vivendo muitas questões, muitos traumas. E esses traumas, eles vão ficando ali, né? Vão colocando a sujeirinha ali embaixo do tapete. E chega um momento que eu acho que é um divisor de águas, ou para um lado ou para outro. E aí você tem que buscar essa ajuda. Você tem que buscar essa explicação. Porque eu não aceitava, sabe, assim, a minha história. Eu estava num processo depressivo mesmo, então eu precisei contar muito com a ciência também. Eu tive que alinhar de fato, como eu digo, o corpo, alma e espírito, né? Porque esse processo também me levou para uma questão de doença física, onde eu tive uma inflamação, né, um problema com a tireoide, por conta de uma estafe, assim, muito forte, emocional, por conta de questões que eu estava vivendo. Então, assim, isso respingou nos 3 pilares da minha vida, né? Na minha saúde física, no meu emocional e também no espiritual. Porque eu tava, de fato, assim, o inimigo era uma opressão, né? Na minha vida. Uhum. Então, desse momento de dor, eu fui numa igreja, comecei a frequentar uma igreja que na época era em Arujá. E lá eu ouvi de um pastor num curso de casados, onde eu cheguei totalmente desacreditada da vida, de tudo. E eu falei pra ele, contei toda, assim, dei uma resumida no que eu sentia, no que eu achava daquele momento que eu tava vivendo. Disse que eu queria mesmo era pedir o divórcio, que eu queria acabar com tudo. Foi desacreditada. Fui totalmente desacreditada, revoltada, assim, sabe? Eu tava acho que meio que uma loucura, assim, sabe? E aí eu chego lá e esse pastor me ouviu e falou pra mim assim: um dia as suas dores não vão te doer mais. Uau. E elas vão ser um instrumento de cura para muitas pessoas. E naquele momento eu falei: esse homem tá doido. No mínimo, ele tá doido. Porque como que a dor de alguém vai ser cura? Improvável para você. Totalmente improvável para mim. E ali eu começo esse processo desse curso de casados, totalmente desacreditada. Eu falei lá no dia, eu falei: eu quero pedir o divórcio. Eu tô aqui só para não dizer que eu não tentei mais isso. Então, me propus, né, a fazer aquele curso. E o Senhor foi trabalhando. Aí, após esse curso, veio um curso Educando Filhos na Presença de Deus. E assim, o Senhor foi trabalhando vários pilares. E aos pouquinhos, dia após dia, as coisas iam passando. Foi trazendo alinhamento. Foi trazendo alinhamento. Eu tinha muitas questões emocionais. Assim, eu chegava na igreja, eu chorava muito. Eu tinha uma dor que não se explicava. Uma dor na alma. Uma dor na alma. Era, assim, desesperadora.
E era algo que vinha da sua infância? Sim, vinha acarretada da infância. Era muita ferida de rejeição. Era a ferida da rejeição, assim, que eu acho que transbordou naquele tempo com tudo, entendeu? Então, juntou ali as coisas que eu estava passando, as dificuldades. Porque o inimigo, ele fica esperando brechas. E aquilo, de certa forma, foi uma brecha. Sim. Porque eu era ferida. Então, eu estava trazendo os problemas, dos traumas que eu vivi, por exemplo, numa infância, na minha vida, né, durante a adolescência e tudo mais, eu trouxe isso para minha vida pro presente daquele momento. Então, o que eu estava fazendo? Eu estava destruindo tudo que o Senhor estava entregando na minha mão, né, um novo tempo que o Senhor tinha preparado para mim, porque esse meu casamento já era uma promessa que o Senhor tinha me dado. Eu recebi essa promessa num lugar, numa igreja, por uma senhora, né, uma mulher profeta. E tudo que tinha acontecido foi muito certeiro do que ela tinha me entregue. Meu casamento, como a gente conheceu, tudo que foi acontecendo, as mudanças, né? As promessas foram se cumprindo, né? Só que eu tava, acho que, tão adoecida com essa ferida de rejeição na minha vida que eu não conseguia ver. Então eu tava sendo uma mulher tola, assim, eu tava sendo uma mulher rixosa, eu tava descontando em pessoas erradas, feridas e dores que não foram elas que me causaram. Não estavam tratando. Então isso eu tava maltratando meus filhos, eu tava maltratando o meu esposo, eu tava maltratando a minha família, a mim mesma. Eu tava totalmente amargurada. Só que descontando num momento errado, em pessoas erradas, numa coisa que eu tinha que tratar de lá de trás. E aí, nesse processo, né, eu começo a buscar, né, essa ajuda. E aí, vem essa coisa do livro. Já estava mais equilibrada. E aí, eu falo, tá aí, minha vida daria uns 2 livros, né? Então, eu vou procurar saber como faz para escrever um livro. E no início, ninguém botou muita fé. E eu sou muito impulsiva, assim. Então, quando a coisa acontece, eu já vou, já fecho, é muito rápido. As minhas decisões são bem... Já mais sanguínea. Aí eu fui, já fechei o contrato, já fiz tudo, já comecei esse processo da escrita do livro. E eu falava, eu tô escrevendo um livro. Só que ninguém me via, né, fazendo esse Não processo. acreditava, né? E no fim, o livro levou 1 ano e mais ou menos 2 meses. Olha. E aí, em novembro do ano passado, dia 23, a gente fez o lançamento do livro. E desde então tem sido bênção. Tem sido bênçãos, né? Muitos comentários sobre o seu livro. Tem chegado em muitos lugares, né? Em vários estados diferentes. Sim, a gente já chegou no sertão da Bahia. Eu mandei 3 livros, achei muito legal, porque é um lugar que tem um CEP só. É um povoado de 6 ruas. Eita! E eu falei, gente, como assim? 3 livros de uma vez sendo enviado para esse lugar tão pequenininho, né? Pequeno, que lindo. E aí já foi para Porto Alegre, já foi para a parte do Nordeste. Agora chegou em Belém, lugares bem longe, assim, né? E agora a gente, no fim do ano, foi feito um convite através da editora, onde esse livro vai ter um selo internacional e ele vai para as bibliotecas de Harvard por 1 ano. Olha. Então é um projeto onde o livro ele roda as bibliotecas. De cada 2 meses ele sai da biblioteca que ele está e vai para uma próxima e fica rodando lá, né? Aonde os seus pés não estão chegando, o livro está chegando, o seu testemunho. E que também, né? Foi uma promessa que eu recebi no meio do processo da escrita do livro. O Senhor fez uma ativação através de um culto, assim, onde foi um momento muito assim, de profecia, né? E aí o Senhor me entregou, né, uma palavra ali, usou um profeta da noite que estava ali e falou comigo sobre isso, falou sobre a época dos meus 12 anos, onde eu escrevia nos meus diários. Olha só. E que ele mesmo estava desde já me ensinando a escrever. E que onde eu não chegasse, esse livro chegaria e faria cirurgia em muitos corações. Olha só. E assim, uma palavra que mais chega para mim é assim, cirúrgico. Olha só. Então, todas as vezes que uma pessoa que leu o meu livro fala, esse livro é cirúrgico, é muito forte para mim, porque Você lembra da promessa. a profecia foi dada, a promessa foi dada, o profeta viu o livro aberto com um bisturi no meio. Olha só. Então, assim, é muito resposta. Muita resposta. E é muito engraçado que muita gente chega com essa palavra. Seu livro é um livro cirúrgico. Olha só. E aí é muito legal, assim, eu tenho uma amiga também advogada que trabalha com juiz, né, assim, numa vara e ela ficou muito tempo atuando na parte de coisas assim envolvendo conselho tutelar, né, histórias assim de coisa com criança e tal.
E ela foi numa palestra recentemente, logo depois que ela, um pouco perto de quando ela leu o livro, ela foi numa palestra e ela falou, depois mandou uma mensagem no WhatsApp para mim falando assim que estava nessa palestra e que ela estava ouvindo muitos ensinamentos lá que eram muito parecidos com os ensinos que o meu livro trazia. Olha só. Então, assim, eu vi uma seriedade, assim, sabe? Porque quando a gente faz, às vezes a gente não acredita muito na gente, né? É verdade, né? Então, eu ouvi aquilo dela, de um lugar onde ela tá ali com pessoas tão, né, tipo, com uma responsabilidade imponente, Sim. uma profissão tão reconhecida, né? Uhum. Uma coisa de uma seriedade. E ela dizer para mim que Você os se sente ensinamentos, pequena, né? que estavam sendo dados ali eram muito parecidos com os ensinos do meu livro. Aí, tipo, eu começo a ver a grandeza do que tem, que não é de mim, não, né? Não vem da Renata. Aqui é a história da Renata, mas muito maior é o que Deus fez sobre a história da Renata. E Rê, hoje você acredita que todo esse seu processo de dor existia um propósito de Deus? Olha, eu entendo que sim. Esses dias eu estava até vendo um vídeo na madrugada e apareceu assim, rolando página do YouTube, esse vídeo apareceu para mim, da Ana Paula Valadão, onde ela falava sobre coisas geracionais. Uhum. E ela trouxe ali uma reflexão sobre o livro de Esther. Acho que, se eu não me engano, no capítulo 2, fala um pouquinho da genealogia de Esther. Né? E ela trouxe ali essa fala sobre gerações, né? Processos geracionais. Que o bisavô de Esther estava preso a um cativeiro e que depois vem o avô, depois vem o pai dela e depois vem ela. E que ela passa por uma orfandade, né? Ela perde pai e mãe, ela tem que deixar a descendência dela, a terra dela, a origem dela, mudar inclusive de nome. Então é todo um processo doloroso. Você imagina uma jovem naquela época, né? Numa cultura que a gente sabe que é tão diferente da nossa, cheia de coisas assim pesadas, né? Nas tradições. E você imagina a dor dessa jovem, né? Então, assim, ela passa por processos de muita dor, também de abandono, de um abandono, de certo. Porque mesmo que eu entenda que minha mãe morreu, mas o fato, para mim, vai ser, eu não tenho minha mãe. A né? rejeição também. A rejeição já tá ali. Então, e ela é levantada, né? Dentro de um lugar, no meio de mulheres tão cheia de adornos, né? E ela, na sua simplicidade, mesmo vindo de um processo desse tão doloroso, de ter que sair da sua cultura, parentela, né? tudo. E ela é levantada nesse tempo para quebrar um processo geracional. Ela libera o seu povo, né? De um tempo de aprisionamento e tudo. De condenação, então, né? Eu olhando aquela história, parecia que eu estava me vendo um pouco, assim. Porque é difícil você, às vezes, olhar para a sua história, olhar para trás e você ver uma sequência de comportamentos que geram essas dores, né? Não que essas pessoas fazem ou tiveram esses comportamentos por mal intenção, né? Tipo, pensado ali, não, eu vou ser assim porque eu quero causar um dano. Não, ninguém pensa assim, nenhum pai, nenhuma mãe cria filhos querendo causar esse dano. Mas a gente, como a Camila Vieira fala, né, que é uma referência que eu tenho, somos vítimas de outras vítimas, né? Todo ferido fere. Então, assim, são processos que alguém precisa quebrar, alguém precisa identificar e dizer isso precisa parar. E foi o tempo que Deus me levantou. Então, eu entendo que minha história ela não veio à toa, né? Veio acompanhada de dores, mas que geraram pérolas. Que geraram um testemunho, que geraram uma ferramenta para pessoas que ainda estão presas nesses mesmos processos. E hoje você é um canal de bênçãos, né? Onde você foi curada, você consegue curar, né? Sim. Rê, você falou que muito dos seus comportamentos como adulta veio daquilo que você sofreu na infância. Como que foi a sua infância? Quais eram as emoções que você tinha? Que isso acarretou com que você tivesse essa fase adulta assim mais desalinhada, né? Olha, a minha infância, ela foi sempre muito marcada por muitos traumas. Eu cresci, né? Eu e meu irmão, num casamento da minha mãe com meu pai muito disfuncional. Então, assim, muito despreparado. Minha mãe era uma menina, entendeu? Foi meio que empurrada para esse casamento. Então, você vê que já vem de uma geração mesmo. Minha avó entendeu que a melhor coisa era minha mãe casar e arrumou tudo, não, melhor casar. Minha mãe acho que tinha 14, 15 anos. Antigamente era assim, né? E aí foi para esse casamento totalmente desestruturado e, tipo assim, sem preparo, né? Uma menina.
E o meu Sim. pai, um rapaz, assim, mas totalmente irresponsável, sem responsabilidades para conduzir uma família. Não era maduro Não era ainda, maduro, né? E também vinham de famílias com suas demandas ruins, assim. Então, por exemplo, meu pai sempre copiou muito o Os comportamento do meu avô. comportamentos, né? E o meu avô sempre foi um homem muito agressivo, no sentido assim, não físico, mas com as palavras. A minha avó sofria muito assim o abuso psicológico, né? Ofensivo, né? E tudo. E minha mãe passou muito por isso. Meu pai, ele tem um descontrole, assim. Então, nas discussões, eram muitas ofensas. Eu tenho lembrança de acordar de manhã com o meu pai já ofendendo a minha mãe com diversas palavras pesadas. E eu não ter coragem nem de me manifestar em querer levantar, porque eu tinha medo do que podia acontecer. Aí, com 5 anos, vem o divórcio, né? Depois disso, passa ali uns 3 anos, a minha mãe numa dificuldade também, sozinha com a gente. Então, eu fui levada para uma casa de uma pessoa onde eu era cuidada. Várias casas, né? Até que minha mãe acertou lá, meio que uma casa. E a gente ficava ali, mas a gente também passava por questões. Então, eu apanhava muito nessa casa. Tudo era um motivo para apanhar, entendeu? Lá, a mulher que cuidava da gente, ela não tinha muito filtro, assim, também. Então, do jeito que ela criava os dela, ela meio que cuidava da gente, e isso, sabe? talvez também ela foi criada dessa forma e ela repetiu o mesmo padrão do comportamento. Você vê ali um grupo de pessoas todos presos em padrões. Hoje eu consigo olhar e falar, gente, quanta gente doente. Quanta gente adoecida emocionalmente e fazendo estrago na vida de tantos outros, né? Que era eu e essas outras crianças também. Então, por exemplo, teve criança que eu presenciei apanhar de fio de varal. Eu apanhei uma vez de pano de pia molhado, me urinei inteira. Nossa. Eu não era permitida trocar de roupa. Então, eu vi, além da agressão, a humilhação. Né? Então, além de eu ser agredida, né, na ocasião dessa surra que eu levei, foi porque eu não conseguia pegar o macarrão com a colher. Nossa. E aí ela falou, se eu olhar para você de novo e o seu prato estiver como está, você vai apanhar com esse pano. E assim aconteceu. E aí eu me urinei toda com aquela surra. E eu precisei ficar no quintal, sentada assim sobre um papelão, no sol, para aquilo secar, porque ela não me permitiu me trocar, tomar um banho. Isso da hora do almoço até 5, 6 da tarde, que era o momento que minha mãe vinha buscar. E aí minha mãe chegava cansada com toda essa demanda do trabalho, dessa vida exaustiva, né, que ela tinha ali com o filho, com tudo para dar conta. E o medo de falar para minha mãe o que aconteceu. E o medo de apanhar de novo. E ali foi retraindo as emoções. E ali só ia retraindo emoções. E você calada, sabe? Aquela ovelha muda, reprimida totalmente. E assim, dentro dessa casa foram muitos episódios. Meu irmão também passou por situações agressivas lá dentro. E muitas outras crianças. Mas assim, ela era quem a minha mãe tinha de suporte. Né? A gente não tinha outra pessoa para contar. Era a falta de opção no momento também, né? Aí depois disso a gente sai vai para uma situação do segundo casamento da minha mãe, já comigo com uns 8 anos. Desse período para frente, eu passo por questões de abuso também dentro da família, por parentes, mais de um parente, inclusive. E aí eu passo por essa situação do abuso. Eu também não tinha essa coragem para falar para minha mãe, porque assim, minha mãe, ela não tinha muito. Você tinha medo de falar com a sua mãe? Eu tinha medo de falar para minha mãe. Eu tinha medo de apanhar. Eu tinha medo de ser a mentirosa, aquele sentimento assim, não vão acreditar em mim. Também, assim, o fardo na casa da minha mãe, conforme eu fui crescendo, esse fardo foi ficando pesado, porque, assim, minha mãe começou a contar comigo. Então, eu carregava uma demanda que não era minha. Não era sua. De cuidar da casa, de cuidar de filho, né, dos meus irmãos, no caso. Minha irmã nasceu, né, do segundo casamento da minha mãe, então eu cuidava dessa minha irmã também. Então, era uma demanda para uma menina de 10, 11 anos muito pesada. Uma responsabilidade. De uma mulher casada, adulta, né? Que era jogada sobre uma menina de 11. Cuidar da casa, cuidar da irmã, cuidar do irmão, esquentar comida, ir pra escola sozinho. E não, se chegasse e não tá feito, tinha as punições. Ou seja, você amadureceu antes do tempo, muito antes. Né? E aí, por exemplo, pra casa do meu pai, era um refúgio. Esse abuso aconteceu lá. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que tinha essa situação lá era onde eu podia, de fato, ser criança. Porque lá eu ia pra rua, eu tinha outros primos lá, eu brincava, eu tinha uma outra realidade lá. Então, eu fiquei equilibrando os meus pratos já muito pequena. Uma vida totalmente dividida, sim, né? Tendo que dar meu jeito, porque eu entendi assim, se eu falar, pode ser que eu apanhe e ninguém acredite em mim. E mesmo que ela acreditar em mim,
ela vai me proibir de ir para lá e eu vou ficar nesse cenário Vai aqui ser pior, o tempo né? inteiro e vai ser pior. Então é melhor eu ir para lá e eu mesma me virar do jeito que eu conseguir para que isso não aconteça. E assim foi, até uns 12, 13 anos, mais ou menos. Eu fui criando as minhas estratégias e fui Pra me fugir defendendo daquela do situação. jeito que consegui. E aí, tudo isso, lá naquela época, eu não tinha entendimento. Sim. Eu não conseguia pensar assim, eu vou ser uma menina problemática, ou então porque eu sinto isso, porque eu sou uma menina... Eu era uma menina muito triste. Eu me lembro sempre, assim, de estar de canto, assim, com aquela cara de tristeza, de... Sabe, nada tá bom. E minha mãe falava, ai, menina, já tá com essa cara, o que foi? Você era de conversar? Não. Sempre retraída Eu pelos era cantos? falante em situações, mas em muitos momentos retraía. Não gostava de contato físico, não gostava muito de abraço. Era meio assim, bichinho do mato, sabe? Com medo de fazerem alguma Eu coisa com acho você. que sim. Eu cresci com muitos medos. Então eu tinha muito medo. Eu sempre tive muito medo de morrer. Uhum. E uma das questões Eu que eu também, você passei, acredita? eu fui muito ameaçada de morte na época do abuso. E hoje eu acho que isso tem uma ligação. Deu um bloqueio em Porque eu você, sempre né? tive um medo absurdo de morrer. Mas, nossa, medo de morrer, medo de morrer. E todo mundo fala, mas por que esse medo? Por que esse medo? Eu não sei, não sei. E aí, recentemente, eu me lembrei que eu sofria essas ameaças. Tipo assim, se você contar, eu te mato. Eu vou matar não sei quem. Tinha umas ameaças assim. Ameaça para que você aceitasse falasse, o abuso e não falasse não nada falasse. para ninguém, né? Então, assim, era um processo muito difícil, mas que eu ia ali lidando, né? Naquela ocasião eu lembro que eu chorava, eu tinha os momentos de tristeza, mas também tinha os meus momentos de alegria e eu ia levando. Só que eu nunca imaginei que isso fosse me trazer na vida adulta tudo que trouxe. Então, assim, eu cresci insegura, eu cresci com muitos medos, essa coisa do sentimento do abandono. Então, por exemplo, a primeira situação qualquer, assim, com qualquer pessoa que eu entenda que a pessoa, por exemplo, uma amizade muito grande que de repente se rompe. Eu acho que eu sofro muito mais do que eu deveria sofrer. Porque é como se aquele gatilho da rejeição aciona. Voltasse, né? Então é um lugar que eu hoje, adulta, preciso estar sempre muito trabalhando sobre isso, né? muito focada, muito atenta para que eu não seja levada a esse lugar. Sim. Então eu tenho que ter um controle. Aquele leão adormecido, né? Não é fácil. Eu acho que assim, eu falo em casa, até falo muito isso em casa com o meu filho, que a ferida da rejeição, eu acho que é uma das piores, né? Porque você sempre vai sofrer rejeição. De repente, você não é aceito num trabalho. Ou, de repente, você é mandado embora. Tudo é rejeição. Pro rejeitado, ele vai sempre entender que, assim, me rejeitou. Eu não sirvo. Eu não sou suficiente. Eu não sou capaz. E aí vem outros traumas, na verdade, Aí né? vai vindo outras de não merecimento, de incapacidade, né? Eu nasci para sofrer. Né? Isso não é para mim, eu não, né? Esse mundo não é meu, não me pertence. Eu ouvi muito isso. Então, minha mãe, a realidade da gente assim muito pobre, né? Muito simples, muito humilde. Então, era aquela realidade assim que os pais falam: "Não, você tem que estudar, mas assim, precisa trabalhar, tem coisa que você é sonhadora demais". Umas palavras que são jogadas assim que a gente não pensa que tenha peso. Tem, né? Como você chama? Você é burro, né? Menino burro, não sei o quê. Você não imagina que a criança vai incutir aquilo na mente? E lá na frente, na primeira dificuldade, ela vai entender que ela é burra mesmo. Realmente aquilo ficou. É uma palavra que hoje você pensa assim, toda criança, principalmente de uma periferia, assim, escuta isso o tempo inteiro. Infelizmente, hoje mas ninguém pensa, nem tem essa inteligência, esse conhecimento, né? Do quanto que as palavras vão sendo faladas e elas vão sendo plantadas. São sementes. Né? São sementes lançadas. São adjetivos que estão sendo dados. E você vai pondo ali como que aquilo fizesse parte de você. E o peso da palavra dos pais é muito sobre a vida de um filho, né? Infelizmente, hoje os pais, eles, mesmo sendo cristãos ou não, né? Porque tem muitos cristãos também que não deveriam ter certos comportamentos, principalmente na forma do falar, né? Porque as palavras, elas têm poder. E eu costumo falar que nós somos o maior profeta da nossa vida. E nós, como pais, né? Quem tem filho, nós temos autoridade sobre os nossos filhos, né? Então, a gente tem que lançar aquelas palavras de bênçãos. É como você falou. Se você recebe aquela palavra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra,
você é burro, né, declarando pro teu filho, ele vai crescer com essa crença de incapacidade, que realmente ele é burro. Sim. E aí ele vive numa disfunção em todas as áreas da vida, né? Sim. E aí, por exemplo, começa um projeto. Primeira dificuldade, o que é o gatilho? Sou Sou burro. burro. Vou parar, né? Eu nem devia ter começado isso aqui, porque eu não ia dar conta. É verdade. Né? O inimigo é sujo, ele se apega em qualquer coisa. Né? Tudo foi numa palavra. Né? O Senhor criou o mundo inteiro em palavras, com ordens de palavra. Né? A serpente tentou a Eva e fez convencimento dela de cair num pecado com a palavra. Então, tá tudo ali. Então, assim, você vai ouvindo, aquilo vai sendo lançado. A gente não vou mentir. Eu, quantas vezes, assim, falei muitas coisas pro meu filho, né? Até hoje, eu preciso me policiar. Todos nós. É uma jornada, né? É uma jornada. Não vou dizer para você, eu não falo nunca uma palavra para um filho que eu não deveria ter falado. Claro que não. Eu sou ser humano, erro também, Sim. peco, tenho meus momentos de nervoso, de ira, a gente que é mãe, né? Num dia que tá mais assim estressada, você vai falar alguma coisa fora. Mas assim, você tem a consciência, eu acho que né? Pior do que o que falar é você ter assim o discernimento do que você falou e aquela questão de falar assim, não deveria ter falado, pedir perdão. Voltar atrás, né? Pedir perdão para aquela pessoa, ou pedir perdão ao Senhor, né? Por ter tido aquele desequilíbrio. Então, é sobre isso. Não que você não vai errar, né? Você vai errar, mas, assim, eu sei que, assim, tudo que foi acontecendo foi um acarretado de coisas. Foram somando, até o dia que isso veio à tona. Então, assim... era uma dor absurda, assim, essa coisa de rejeição era muito grande, essa coisa do não merecimento. Então, assim, é tão engraçado que quando eu comecei, de fato, viver as coisas extraordinárias que o Senhor tinha para pôr na minha vida, eu não aceitava. Você achava que não merecia? Aceitava. Meu emocional, minha mente, ela rejeitava. Então, por exemplo, eu dizia pro meu esposo, tem um almoço no meio dos seus amigos. Não, vai você, eu não vou. Eu não sou desse mundo. Eu não tenho nada para conversar com essas pessoas. Eu nem mereço estar lá. Porque lá todo mundo estudou, porque todo mundo tem um certificado, um diploma de faculdade, eu não tenho. E as pessoas viajaram para um monte de lugar do mundo, elas chegam lá, elas vão conversar sobre isso, eu vou falar o quê? Então eu não me sentia pertencente a nada. Eu não me sentia digna de viver nada, de estar em lugar nenhum. Eu queria estar ali quieta no meu canto, na solidão. E é onde o inimigo age. Na minha solidão, o que ele fazia? Tudo isso era aquelas vozes, né? Sim. Cada vez me convencendo mais de todas aquelas mentiras do inimigo para destruir quem eu era, minha identidade, minha essência, o meu chamado no Senhor nessa terra, meu propósito de vida. Né, o que Deus ele tinha sabia vida, né? o que ele precisava abalar. Né? Então, ele mexeu no lugar exatamente ali das feridas, onde eu vivi na infância. Não vou dizer que o Senhor permitiu que eu passasse aqueles danos. Não, são consequências de atitudes dos outros. Sim, de escolhas, a gente, né? na condição de criança, a gente às vezes vive consequências que não são nossas. Sim. É o poder da decisão, né? O pai e a mãe têm as atitudes deles, as decisões deles. Então, por exemplo, você se separa do seu marido, seu filho vai viver uma consequência de uma decisão que foi você que tomou. Ele vai sofrer, ele vai chorar, ele vai ter a ferida de ver o pai indo embora de casa. Então, são as decisões de outras pessoas. Então, eu entendo que não é que o Senhor falou, não, a Renata vai ter que passar por X dores, porque eu depois lá na frente quero usar essas dores para usar ela. Não. Não é isso. Mas eu sofri, sim, consequências das escolhas de outras pessoas. Sofri esses danos, né? Porque, infelizmente, o Senhor, ele fala sobre a lei da semeadura. Sim. Então, as pessoas, elas plantam questões e elas vão colher. E quem está com elas, às vezes, colhe junto. Que foi o caso, né? Só que o Senhor, ele fez o quê? Ele fez um ressignificar da minha história. Tudo bem, você teve um processo de dor, mas a gente pode transformar isso aqui numa pérola, né? Num testemunho, como de tantos na palavra, né? Que a gente acompanha, Jó, tantas pessoas, a própria Esther, quantas mulheres, né? Noemi, né? Que sai, da sua terra, vai para um outro momento e passa por toda aquela questão de perda, de dor e volta e depois se torna mentora de Ruth, né? E leva Ruth para um novo tempo, né? E Ruth desfruta de uma nova sorte de vida através das orientações de Noemi. Então, o Senhor, ele ressignifica.
Ele verdade, pega a bagunça e põe uma ordem, na né? verdade, você tem que olhar assim, aconteceu, mas o que que eu vou fazer com Sim. isso? Né? Eu tô nessa situação, mas eu vou ir até eu tirar a minha vida, desistir Sim. de tudo, ou eu vou ressignificar, né? É Vou como procurar ajuda, né? você vê, assim, essa coisa do emocional, ele tá muito envolvido. Por quê? São duas situações. Ou eu sento no banco da vítima e você é a coitada até o último dia que eu consegui, né, me manter. Exatamente. Ou que o inimigo não fizer o estrago de me fazer tirar a minha vida, como muitas passam, né, muitas fazem. Infelizmente. Ou eu posso falar, eu não vou aceitar isso. Vou mudar. Senhor, eu preciso da tua ajuda, da tua misericórdia, e eu quero mudar essa história. Eu tenho que tirar dessa dor algo bom. Né? Noemi chega a mudar o nome na palavra. Ela Mara, vive a dor, né? E aí ela fala: não, a partir de hoje eu não quero mais me chamar Noemi, porque não faz parte. Não condiz com o que eu vivo, com o que eu sinto. Então ela pede para que chamem ela de Mara, que é o nome da dor dela, né? E o Senhor fala: não, né? Tem um ressignificado aí. Nós temos a escolha, né? A gente tem o poder de Sim. decidir. E é esse movimento. Essa é a chave. O movimento que você vai fazer ou não, né? Porque não é fácil, não é da noite pro dia, é um processo que primeiro vai doer, né? Como fala, primeiro dói, mas depois transforma. Por quê? É sair do casulo, né? Aquela coisa, você tá ali apertado, você tem que romper aquilo. Sim. E é difícil, você vai enfrentar questões, você vai enfrentar a família muitas vezes, você vai enfrentar a opinião adversa das outras pessoas que não vão entender o processo que você está vivendo. São conflitos, né? Então, você vai ter muitos conflitos, você vai ter muitas questões, mas até onde você está disponível para o Senhor? Exatamente. Até onde você está disponível para que Ele use toda essa dor em transformação, em ferramenta de cura. Então, assim, tem que ter muita coragem, né? Para lidar. Você tem que... Primeiro é se posicionar, né? Vem a consciência primeiro, de você olhar e falar, olha a minha vida como tá. E depois você vai, o que eu vou fazer com isso? E vou ter atitude, né? Sim. Eu tenho que me lançar e eu tenho que ir. E essa mudança aconteceu na sua vida, você teve ajuda, né? Você buscou ajuda. Sim. Porque o que acontece muito é que mulheres, homens também estão morrendo, se suicidando, porque tem conflitos que veio às vezes da infância, de traumas de infâncias, com emoções, né? Pessoas dentro da igreja que são pessoas depressivas, porque eles não pedem ajuda, né? Então, é importante entender que o primeiro passo, primeiro a gente clama a Deus, né? Pedindo por socorro, porque, como fala em Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, né? O meu socorro, ele vem do Senhor. O primeiro socorro vem de Deus, mas a gente tem que procurar ajuda, né, Renata? Sim. O Senhor te põe essas ferramentas. Só que o Senhor dá o livre-arbítrio. A decisão é da pessoa. Mas tem as ferramentas, né? Você tem pessoas, você tem psicólogo, você tem lugares que fazem esses trabalhos de cura e libertação que eu acho super válido. Tem muitas igrejas que ainda são contra, tem uma outra visão. Eu respeito, né? A gente tem que respeitar. Mas, assim, a gente tem que entender que nós somos corpo, alma e espírito. Então, assim, nós temos um emocional que abala, né? Sim. A mulher, por si só, com essa coisa toda do hormonal, ela passa por questões, por altos e baixos. A gente sabe que, às vezes, uma baixa de uma vitamina, ela é totalmente suficiente para pôr uma mulher em cima de uma cama. É verdade. E aí, acha que está com uma depressão. E, de repente, nem é uma depressão, é uma ausência de vitamina. Então, assim, é um equilíbrio entre os três pilares. A gente precisa estar alinhado. Da saúde, né? Você precisa investigar a sua saúde. Você precisa saber como está o seu hormônio, sua questão de vitaminas. Você precisa cuidar do seu emocional. Se você tem dores, tem traumas, tem questões, você tem a ferramenta da psicologia, né? Eu não nego a ciência, porque a ciência me ajudou muito. Assim. Tem hora que você sozinho não vai conseguir. Precisa Nem de tudo ajuda. é só a igreja, também não dá para pôr tudo culpa em demônio, não é isso. É alinhamento dessas três áreas da vida. E a gente precisa também, nosso também, né? Sim, se permitir, né? Porque para eu ser ajudada, eu tenho que querer. Sim. Não tem como alguém te ajudar se você não aceitar. É verdade. E entender que é no processo onde o Senhor mais nos visita. No processo, o Senhor mais fala com a gente. Por quê? Porque quando tá tudo muito bem, às vezes as pessoas nem lembram que precisam dele. Mas no processo, né, onde Deus se manifesta, onde os milagres acontecem, onde você recebe a promessa de um novo tempo, o Senhor recolhe ali suas lágrimas
em forma de oração, ele te vê. Você não está sozinha, você não está abandonada. No processo, o Senhor está ali com você, te moldando também. Porque tem muita coisa que também vem com a gente, que a gente precisa ser transformado, a gente também precisa ser moldado pelo Senhor. E é nesse processo que ele te molda. É durante esse momento que ele vai trabalhar na sua vida, ele vai tirar o que não te pertence. Quando você tá sensível, né? Tirar aquilo que não agrada, né? Fazer um refinamento. Uma pedra, né, preciosa, ela já foi uma pedra bruta, ela passa num processo. Lapidada, né? A lapidação é um processo de tirar camadas. Tirar camadas não deve ser, né? Se a pedra pudesse sentir, não ia ser muito agradável. Exatamente. Então, assim somos nós, né? Como quando o Senhor está lapidando, assim, dentro desses processos, ele também está tirando aquilo que não agrada. Às vezes o orgulho, porque junto de todo o adoecimento... Acho que o top one, né? Sim, porque dentro você adoeceu, te fizeram muitas coisas, mas e o perdão? Você liberou o perdão? Verdade. Né? Você se perdoou, você, né? E tem princípios que precisam ser seguidos do Senhor na palavra. E o princípio que você quebra, ele te quebra, né? Então, o liberar perdão, a gente teve até um episódio aqui com o pastor Johnny, que ele falou muito sobre perdão. E o liberar perdão é algo, assim, essencial, né? Não tem como sua vida romper se você não liberar o perdão. No seu caso... como que foi esse seu liberar o perdão, o teu processo do liberar perdão? Olha, não foi um processo difícil. Eu não vejo como difícil, porque assim, todas essas pessoas que me fizeram mal lá na infância, né? Vamos falar da parte da questão do abuso. Ficou muito bem, ficou tranquila. Eu entendo que quem vai acertar os pontos com eles é Deus. Eu cresci me relacionando com essas pessoas, continuando convivendo com essas pessoas de uma forma normal. Eu não tenho raiva, eu não tenho vontade de fazer nada. Nunca tive uma vontade de falar assim, se eu pudesse eu ia mandar matar, né? Não, nunca tive nenhum pensamento nesse sentido. Glória a Deus, né? Não, eu acho que o Senhor sempre me deu um coração muito, muito bom, assim, sabe? Muito leve nesse sentido, né? A gente passou muitas coisas, que nem essa mulher que cuidava da gente. Eu sempre tive uma boa relação com ela. Mesmo depois de adulta, eu cheguei a levar meu filho para ela conhecer. É uma pessoa que participou depois na minha vida em outros momentos. E eu não tenho, porque assim, eu entendo que ela entregou aquilo que ela recebeu. Entende? Que de certa forma era o melhor que ela tinha para oferecer. Sim, era a forma que ela cuidava dos filhos dela. Então, ela meio que adotou aquele pacote de criança ali que ela cuidava, e ela cuidava no mesmo sistema, que o que um comia, todos comiam. Da forma que ela lidava com os filhos, ela fazia muito pior com os filhos dela. Então, o que ela fez comigo era nada. Entende? Então, assim, era o que ela tinha para dar. Eu também não posso, pensando assim, o que essa mulher recebeu? Qual foi a criação? Não sei, né? Eu não conheço a história dela. Você começa a pegar a raiz, né? Mas assim, da criação da minha mãe, essa coisa de, né, de ter posto esse peso. Mas, tipo, primeiro que minha mãe não tinha essa escolha. Minha mãe não tinha recurso financeiro. Meu pai mal ajudava com questão de pensão. Naquela época, hoje você vê que com toda a justiça, a pensão ainda não funciona. Não funciona para todo mundo. Imagina lá naquela época. Meu pai não dava pensão. A gente passava um aperto financeiro muito grande. Minha mãe precisava trabalhar. A família não era uma rede de apoio. Embora nós morávamos no mesmo quintal, minha mãe não tinha essa rede de apoio. Era uma coisa uma ilusão de que tinha. Porque no primeiro momento, todo mundo reclamava, todo mundo achava ruim com ela. Tanto que muitas vezes ela optou em deixar a gente sozinho do que pôr a gente na casa do vizinho, que era um parente. Porque eles não faziam de bom grado. Ninguém quer, né, assumir o problema de ninguém. Tá todo mundo sempre muito ocupado para estender a mão para o outro. Então, a minha mãe viveu muita dificuldade. Então, assim, como que ela ia fazer diferente? Entende? E outra, ela foi criada daquela forma. Minha avó também... Então, pra ela até normal, também né? era normal. Então, minha mãe era tipo aquele braço direito da minha avó na casa. Cresceu puxando água de poço, muito mais pesado do que eu. Que já vim num outro tempo, com uma modernidade, né? Com água na torneira, não tinha que... Outra situação. Mas ela, tipo, ela veio dessa criação de que o filho fica ali com toda a carga da casa para a mãe lá fora ganhar o sustento. Então, foi é o que eu falo das gerações, né? Assim, foi uma coisa que foi sendo entregue da minha avó para ela, dela para mim. E eu até, em alguns momentos, né, em questão, por exemplo, de correção, não posso dizer que... Não vou dizer o contrário, porque eu estaria mentindo. Repetir algumas coisas padrões, com o meu filho.
E eu louvo a Deus, agradeço a Deus todos os dias por ter me tirado essa venda dos olhos a tempo. Porque talvez hoje meu filho não tivesse a amizade que ele tem comigo, nós não tivéssemos a relação leve de amor que a gente tem. Sabe? A gente tá em casa, a gente é uma brincadeira, uma bagunça, quase como se fosse dois adolescentes juntos. A gente tem uma troca muito boa, a gente divide as coisas, ele tem uma facilidade de chegar para mim, para me contar as questões dele. Ele se abre não como você sim. se retraía, então, né? Eu não tenho um filho assim que ai, não vou contar porque minha mãe vai me bater. Hoje não tem. Mas se eu tivesse seguido no caminho que eu estava indo, provavelmente. E ele também ia crescer, ia repetir o mesmo padrão também, provavelmente com seus filhos no futuro. O meu segundo filho, que tem 11 anos, ele já pega uma Renata diferente, de um perfil diferente. Então, por exemplo, o Benjamin, ele já não passou as mesmas correções que o Henrique passou. Né? Mas graças a Deus, o Senhor me deu esse entendimento a tempo. Mas eu também fui uma mulher que entrou num descontrole emocional absurdo, de, por exemplo, quebrar tudo dentro de casa. E meus filhos presenciarem aquilo. Parece você tão assim. Pra você ver a que ponto isso te adoece. Entende? Eu poderia ter posto tudo a perder ali. Mas graças ao Senhor, né? Ele me traz para um novo tempo e eu pude dar um novo sentido para tudo. E hoje a gente tem uma família feliz, estruturada. Meu esposo que não desistiu da gente, porque ele poderia ter feito a mala e falado, tô fora, né? Não suporto isso. E não, ele escolheu ficar, escolheu lutar pela família, escolheu me acolher, entender que aquilo era um processo que eu estava vivendo, mas que aquilo ia passar, né? Sempre, mesmo no meio da minha agressividade, do meu caos, da minha dor, ele nunca foi bruto comigo, ele nunca perdeu a cabeça, ele sempre, pelo contrário, me acolheu com amor, algo cuidado. Você não conseguia enxergar, né? Sim, e sempre foi um parceiro assim na questão de me levar para os lugares onde eu ia ter essas ajudas. Então, por exemplo, eu fui levada para a Estância Paraíso, para passar por esse processo de cura, né? Da pastora Zenete, que é uma bênção. Eu cheguei lá como quem está indo para uma UTI. Eu falava para eles assim, aonde eu estou, eu não saio mais. Eu não via, eu estava numa lama, num lamaçal, num túmulo. Num túmulo. Eu costumo dizer que ali na Estância Paraíso, o Senhor me devolveu a vida. É exatamente assim que eu sinto. Eu cheguei morta e saí com vida. Que bênção. Porque eu cheguei ali querendo desistir de mim, querendo desistir de tudo. Muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, porque eu não estava mais suportando. Eu não via sentido para estar nesse mundo. Não via sentido para estar nessa terra. Como é importante a gente ter ajuda, né? Eu acho que assim, se eu tivesse uma família que era mais próxima, mais estrutural, assim, não sei o que o senhor tinha, né? O que aconteceria. É muito difícil querer prever, mas assim, eu não sei, eu acho que, por exemplo, o que nunca me deu coragem de tentar, pelo menos, fazer algo, foi os meninos. De pensar, eu vou e os meninos vão ficar desamparados. Então, assim, e se eu tivesse uma família com uma outra estrutura, que eu entendesse que ia dar esse apoio? Será que eu não teria, pelo menos, tentado algo? Então, é muito sério, sabe? E as pessoas precisam ter essa atenção por você própria. Porque todo mundo fala assim, mas como que ninguém percebeu que ela estava ruim? Que ela estava assim... E mesmo na infância você dava sinais que tinha alguma coisa de errado, eu dava porque eu era muito triste, eu era assim, eu era muito chorona, eu estava sempre pelos cantos chorando. Eu era uma menina bem assim, hoje eu diria assim, uma menina depressiva. Bem depressiva. E essa coisa assim de socializar também, que não era boa. Eu tive questões assim físicas, então fisiológicas, né? Que, por exemplo, eu tive uma fase de xixi na roupa, mesmo acordada, que eu não conseguia segurar. Nossa. E eu não sei se isso está relacionado ao que eu passava, porque era na mesma idade. Hoje, olhando assim que eu tenho a lembrança, era na mesma fase do que eu vivia. Então, eu não sei se de repente essa algo questão emocional, né? Era algo emocional ou até físico mesmo causado, né? Por conta das coisas que eu passava. E a minha mãe chegou a levar a médicos, mas não achavam, assim, muita explicação. Ninguém investigou muito. E aí, tipo, negligenciou. Tipo assim, vai uma hora isso passa, né? E não achava, não tinha muita essa coisa de psicólogo, né? Não falava muito. E aí, né? assim, eu fui lidando com as questões, entende? Mas tinha os sinais. Tudo isso são sinais. Sim, tudo fala, né? E aí, assim, eu acho que a gente tem que ter essa atenção com o filho, né? Tem que ter esse cuidado, perceber, né, os comportamentos, se seu filho está se isolando muito.
choros, né? Sem motivo. Nada é sem motivo. Ou Tem tá algo. emotivo demais também, né? Então, assim, eu dei sinais, né? Eu dei bastante sinais. Mas, assim, como eu falei, uma mulher sozinha, né? Ou mesmo quando ela já Que estava também casada, teve que amadurecer muito rápido, assim como você, né? uma vida muito, assim, frenética, né? Trabalhava muito, não tinha esse tempo, sempre exausta. Tava nesse casamento que também tinha já as suas complicações da relação. Então, era muita coisa, né? Ela também adoecida emocionalmente, porque você concorda comigo que vivendo tudo que Sim. ela viveu, ela também não tinha um emocional Não equilibrado. tinha. Então, Ela se eu também não tenho, precisava de eu não ajuda, tenho né? como te dar. Às vezes você tá com a sua mente tão ali cheia de questões que você tá ali, mas não tá. É verdade. Não é? Tem coisas que tá acontecendo debaixo do seu nariz e você não tá nem vendo. E não é que você não quis ver, que você tá tão presa nas suas questões que você não enxerga. Então, assim, mas assim, eu penso que quando você cresce e percebe que você tem essas questões, você precisa buscar ajuda. E é um ponto Aceitar importante, essa ajuda, né, né? Rê? Procurar essa ajuda. Então, assim, as igrejas também, eu acho que precisa ter esse acolhimento, ter esse olhar de trabalhar essa cura dessas pessoas, sabe? Ter um Do olhar mais emocional, né? trazer mais esses conteúdos, sabe? A palavra ela é muito importante, ela é a base da igreja, mas assim, a gente não é só espiritual. Precisa ver o Então, assim, acompanhamento, né? tem tanta psicóloga cristã, poxa, promover palestra para mulheres, promover tempos ali com mulheres onde vão ser trazidos esses assuntos da saúde da mulher. Você sabe que veio aqui a pastora Priscila, que ela é do Chaves do Reino, né? E esses dias eles postaram um seminário de cura e libertação para crianças e jovens. E olhando ali aquele trabalho deles, crianças chorando, se rasgando assim, né? Os meus pastores levaram o filho deles, né? Que é o meu sobrinho. E eles falando assim, de quantas crianças foram libertas de depressão. Pois é. Crianças contando os traumas que eles viviam com os pais e que eles não tinham coragem de falar. E como é importante, né, a gente como pai e mãe procurar alinhar primeiro as nossas emoções, né? Sim. Se conhecer para que a gente, assim como você, né, eu também tive muitos traumas de infância, para a gente não repetir os comportamentos com os nossos filhos, né? Sim. O Benjamin ele foi convidado para um trabalho assim com crianças, mas foi na casa de uma prima minha. E sabe quando você pensa assim, é só mais um culto de criança, Uhum. tá tudo bem. Levei, falei, não, prima, ele vai sim. E ele foi para lá, né? Ele até dormiu lá na casa dela, porque no dia seguinte ia ser um dia inteiro de conteúdo com eles, era um dia inteirinho, assim, com várias atividades. E era do ministério dela, que eu nunca nem fui lá na igreja dela e tudo, mas eles têm esse trabalho com as crianças, igual você está falando. E aí ela me pediu que as pessoas da família mais próximas, né, escrevessem cartas para ele. E aí eu escrevi, meu filho mais velho escreveu, né, uma prima minha que cuidou muito do Benjamin também escreveu, o meu esposo escreveu, um monte de gente escreveu. E aí, quando chegou o momento de ler essas cartas, que ele não sabia, era uma surpresa, que ia ser feito para as crianças. E aí, ele recebeu as cartas. E a primeira acho que parece que foi a primeira que ele leu, foi a do meu esposo. Que tá na vida do Benjamin desde os 2 anos e 8 meses, mais ou menos. É o pai. É um pai, né? O Benjamin era de chupeta e fralda quando eu conheci o Bebezinho. Hélio. Então, assim, o Hélio acompanha ele desde pequenininho. E aí, o Hélio escreveu uma carta para ele, que eu nem sei o que tem nessa carta, porque... Curiosamente, pensando agora, eu nunca nem li essa carta. E aí, ele leu essa carta e disse que ele chorava. Disse que ele chorava. E o Benjamin sempre... Eu até conversei isso ontem com o meu filho mais velho. Que o Benjamin, eu pensava assim... Como eu me separei, ele tinha 1 ano... Ele não vai sentir. Lembrava, né? Não sentia. Porque ele era um bebê, ele não vai entender o que era ter o pai e não ter o pai. Pra ele nunca teve o pai, ele tem o Hélio e tá tudo bem. Vê o pai de vez em quando dá e tá tudo bem. E não ia sofrer com isso. Olha só. Na minha cabeça, eu imaginava que seria assim. Tava tudo que se certo, fosse né? para alguém sofrer, quem iria sentir mais seria o mais velho, que viu, a gente teve uma configuração ali de família e de repente isso se quebra. E, né, todo o transtorno até que constrói outra família, outra pessoa entra no lugar que era do pai dele. Então eu imaginava isso. E aí, quando aconteceu essa situação, eu vi o quanto aquilo afetou o Benjamin. Porque você vê, o meu esposo escreveu a carta e o meu esposo ocupa na vida dele um lugar de paternidade. Sim. Então você vê que ali tinha uma ferida com paternidade. Sim. Porque a hora que ele leu essa carta de uma pessoa que tem esse lugar no coração dele,
Ele desmoronou. Minha prima falou, eu não sei de quem era a carta, mas eu acho que era do seu esposo. E aí ele chorou de soluçar, assim, lá no evento. Então você vê que teve uma ação de cura ali. Teve cura. Então não é porque é uma criança que ela não tem as suas questões. Né? Ela tem, ela fica. E é pior, porque a criança ela tranca isso. A gente chega num café da tarde com uma colega, a gente lava a alma. Você vai na manicure, você lava a alma, né? A gente tem isso, né? De falar, de pôr pra fora. A criança, não. O maior comportamento da criança geralmente é ficar introvertido. É pôr pra dentro, e guardar e trancar e não fala pra ninguém. Então você tem que estar ali sempre com conversas, né? Assim, contornando, né? Tentando tirar de uma forma que ele não perceba, para você entender o que ele está sentindo, como que as coisas estão sendo vistas no olhar dele de criança. Porque que nem a minha mãe, por exemplo, hoje a minha mãe, às vezes ela não entende algumas coisas que eu falo, dessas coisas que eu digo que me geraram marcas. Só que, tipo, ela tem um olhar da Marta adulta, de mulher adulta. Eu tive a dor num olhar de criança. É claro que eu hoje, Renata adulta, consigo ter um entendimento do contexto daquilo tudo. Sim. Eu jamais vou pôr culpa na minha mãe hoje. Entende? Mas lá naquela ocasião, com o olhar... O olhar de criança, né? Com o discernimento de uma criança que é muito imaturo... Vou te dar um exemplo. A mãe perdeu a hora por algum motivo, ficou presa no trânsito e não chegou na hora certa de pegar a criança na escola. Na cabeça dela, ela não queria deixar a criança ali meia hora esperando, todos os amigos foram embora e só aquela criança ficou. Ela não fez aquilo por mal. Tem todo um contexto do porquê que aquilo aconteceu. Mas a criança não entende isso. Não entende. A criança olha todo mundo indo embora e fala assim, minha mãe esqueceu de mim. É isso. Aí já sofreu a rejeição. Ali ela já entende que ela, tipo, minha mãe me largou aqui. Meu pai me largou aqui. Fui abandonada. Me abandonaram na escola. E agora? Eu vou ficar com quem? Na cabeça da criança é fantasioso. Ela já vai pensar, vão fechar a escola, daqui a pouco o tio vai embora, a tia vai embora, a professora vai embora e eu vou ficar aqui sozinha. Ela já cria um negócio... Porque o cérebro ele não identifica o que é real do que não é, é muito né? lúdica. Então, Exatamente, o cérebro ele não identifica, ele não tem essa chave de isso é ilusão, isso aqui foi inventado, isso aqui é real. Se você ficar pensando, ele vai entender como algo real, né? E aquele sentimento, o coraçãozinho acelera, aquilo gera um monte de coisas hormonalmente falando e gera um monte de... Né, e é onde vem essas feridas. Então, assim, não é que a Renata adulta hoje continua, né? Eu não ponho uma culpa sobre a minha mãe. Hoje eu super entendo o que aconteceu. E eu entendo que ela nem tinha como fazer diferente. Mas lá, a Renata, criança, não tinha esse entendimento. Então, essas feridas foram abertas. E fez essa avalanche de questões, né? Mas, assim, como eu falo, hoje eu olho para trás, eu sou grata ao Senhor por cada processo, porque eles geraram tudo isso que eu tô vivendo hoje. Se esse livro nasceu é porque eu tenho uma história, né? Sim. Eu tenho uma história que eu pude ressignificar, eu tenho uma história que eu pude dar um novo rumo. Você decidiu, formar desse processo doloroso, um processo de ferramenta de ajuda, né? De cura para tanta gente. De tudo isso, de novembro para cá, nasceu um grupo de mulheres. Começamos com 8 mulheres, estamos com 60 mulheres no grupo Renascidas. Que vai ter um encontro agora, teremos o nosso primeiro encontro, 30 mulheres já confirmadas. Vou promover esse momento também de palestra, né, em outras áreas, não só na minha, porque, como eu disse, né, a mulher tem muitas áreas, então a gente vai ter a Tati que vai estar ministrando sobre a área do casamento. Olha que legal. Que é também o testemunho dela que foi gerado, né? E que o Senhor ressignificou, restaurou. E ela hoje atua como mentora de casais. A gente vai ter a Edilene, que é nutricionista cristã. Ela tem um trabalho da experiência do lar, da mesa posta. Então, ela já tem esse movimento também com mulheres. E atua nessa área da saúde física, né? Com a nutrição. Tem a Aline Franzoi, que é uma modelo, que foi uma modelo muito famosa. Hoje ela trabalha num outro conceito que é mentorar novas modelos. E ela tem uma agência de fotografia, fotos assim corporativas. E nesse lugar onde ela tem a agência dela, ela tem um ministério chamado Momento com Deus. Então, ela vai trazer para as meninas sobre a parte da identidade, de como foi esse processo de aceitar Jesus na vida dela, de entender que o dinheiro, a fama,
todas essas conquistas que ela conseguiu ter materialmente falando e de destaque, né? Não foram suficientes para preencher o coração dela. Nossa. Então ela vai trazer o testemunho dela. E no final vai ter a minha parte, né? Com a minha história com o livro. E assim, a gente ministrando na vida das mulheres, né? Então tem sido um momento de bênção, assim, que o Senhor tem levado para ajuda mesmo a outras pessoas. Por isso a importância, né? A Bíblia fala assim que nós temos que congregar, né? Sim. A gente tem que estar conectado com pessoas que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar, né? Tem tantas mulheres, né, que não sabem ainda a sua identidade em Deus. Né? Quando eu começo o podcast perguntando quem é a Renata, quem é cada convidado que vem aqui, são porque as pessoas, elas realmente elas entendem quem são as suas identidades com Deus, né? Primeiramente é com Deus. E precisa haver esse resgate de identidade. Para que venha, como você falou, nós somos espírito, alma e corpo. Sim. E o que acontece em muitas igrejas, muitas, né, muito tradicionalistas ou muito religiosas, focam apenas só na palavra, que é o fundamental, sim, é. Mas a gente sabe que existe o processo de um alinhamento do espírito, da alma, do corpo. Né, como você falou, trazer ferramentas novas para dentro da igreja, né, acho de que, conhecimento. O conhecimento, na verdade, é o fundamental para que venha a haver a transformação, né? Porque a partir do momento que eu tomo ciência de tudo, às vezes a pessoa ela nem sabe, ou ela nem dividiu isso com ninguém. Mas vamos colocar, ela vai numa palestra. Vamos supor que a igreja promova uma palestra para mulheres com uma psicóloga, que vem falar sobre essa coisa dos traumas, né? Coloca essa temática. De repente, ela se identifica ali. Ela fala, gente, eu sinto isso há anos. E eu nunca tinha tido essa virada de chave de entender o porquê eu sinto isso. Ela talvez não tá num caos como eu cheguei, né? Mas talvez ela tenha áreas que de vez em quando eu tenho um choro que eu não sei explicar o porquê, eu tenho um vazio, por mais que eu tenha o Senhor, mas eu sempre sinto que falta algo. Você ouve muito falar isso. Sentimentos que você nem sabe o que é, né? Ou, você por exemplo, você sabe. tem comportamentos que você rejeita, você condena, você não concorda, e quando você menos espera, você se pega fazendo. Então, por exemplo, eu cresci vendo minha mãe sempre foi muito explosiva. Comportamento aprendido, né? Então, assim, eu via muito assim nas discussões da minha mãe de casada, né, com o esposo dela, ela gritava, ela quebrava coisa, ela surtava. E eu olhava aquilo e eu dizia assim, eu nunca vou ser assim. Quando eu casar, não vou ser assim. E aí, quando eu menos espero, eu tô quebrando minha casa. Você tá igual. Meu filho tá escondido, com medo da mãe. do que a mãe pode chegar a fazer até com ele. Olha naquela insanidade. E aí eu falo. E aí a culpa, né? Você vê como o inimigo é sujo. Ele te põe numa cadeia onde você depois você faz tudo aquilo, você repete aquele comportamento, você se vê fazendo algo que uma vida inteira você disse que jamais faria. E aí, quando tudo aquilo a poeira baixa, o que vem? A culpa. Você começa a se pôr num lugar de culpa, porque eu não olha o que eu fiz, que eu sou uma péssima mãe, eu sou uma louca, eu sou uma desequilibrada, que esposa que eu sou, que exemplo que eu sou pro meu filho. E depois da culpa, o vitimismo, né? Aí você joga a culpa toda no outro, né? Não, mas eu sou você assim me porque provocou, a minha mãe foi né? assim. Não, mas eu tive essa atitude que porque é você fez orgulho. isso comigo. Aí vem as raízes de orgulho. Você sabe que quando você fala assim, a culpa é minha, que é eu que não fui me tratar, né? Quando eu comecei a aprender sobre essas raízes de orgulho, né? Que foi assim, eu tava fazendo uma especialização, né? E lá, olha só como que é o orgulho, né? Que foi comigo. Eu era muito crítica com esse negócio de inteligência emocional. Orgulhosa por criticar aquilo que não conhecia. Sim. Aí fui fazer uma especialização e tinha a matéria inteligência emocional, né? E aí eu já fiquei assim, lá vem essa chatice, né, e tal. Quando começou a matéria, o professor, aí foi meu romper, é onde o senhor falou assim, eu vou te quebrar agora, filha, o princípio que você tá quebrando. O professor deu um exemplo de José do Egito. Quando ele começou a dar referência da Bíblia e falando de José, os comportamentos que José teve mediante a atitude dos irmãos com ele, eu falei assim, caraca, tem tudo a ver com a Bíblia. Sim. Falei, gente, como pode? Aí
me abriu os olhos, né? Eu falei assim, gente, como que eu tava cega? Eu era cega e eu enxerguei. E ali o que aconteceu? Eu comecei a me apaixonar por inteligência emocional. Comecei a estudar. Porque ela te liberta. Comecei a estudar e aí eu É comecei muito a ver os legal. meus comportamentos com a minha filha, né? A Sim. forma como eu falo, porque eu tenho uma voz muito forte, né? Então, assim, a minha filha pequenininha, hoje ela já tá com 11 anos, 12, né? Ela falava assim, mamãe, você tá brava? Mas eu não tava brava. Mas o meu tom de voz pra ela era agressivo, como se eu estivesse gritando, brigando com ela. E aí eu falo que a minha filha, Deus enviou ela pra me moldar, porque eu começava a mudar os meus comportamentos quando ela me repreendia. Às vezes eu falava, mamãe, você tá brava, mamãe, você fez isso. Mamãe, por que você agiu assim, né? E aí eu ficava, nossa, mas por quê? Dá aquele estalo, Aí né? deu aquele estalo. Que é muito assim, no automático, Muito e você no vai automático. tendo comportamentos e atitudes que pra você tá normal, É. né? E você não para pra pensar como que o outro recebeu aquilo. Muito, não é sobre como você Exatamente. fez, mas é como o outro As pessoas recebeu. recebem, né? Né? E eu ficava, gente... E aí foi quando eu comecei a mergulhar, procurar inteligência emocional. Aí conheci o Paulo Vieira, né? Que é o pai da inteligência emocional aqui no Brasil. Né, que muitos criticam porque falam, é um coach, não sei o que lá. E critica daquilo que não sabe também, Sim. né? Porque Nossa, quando eles são... o ensinamento que ele traz para mudança de vida mudou a minha vida, a minha história. Sim. Me mudou como pessoa. E eu falo que se o podcast acontece hoje, foi porque eu reconheci a minha real identidade, porque através dos vídeos dele foi que eu conheci a Camila, né? E quando eu conheci os ensinamentos dela pelo Instagram, e eu vi, comecei a aplicar os ensinamentos dela na minha vida e comecei a ver a diferença dentro da minha casa. E aí eu fui no treinamento dela, que é o Viva Real Sua Identidade, né? E lá, quando ela falou do orgulho, eu falei assim, gente, eu sou o saco do orgulho. Teve 100%. Teve uma situação que eu já estava nesse processo da transformação, eu já estava na escrita do livro, já estava vivendo um outro tempo. Já estava com um equilíbrio, né? E aí, na igreja lá de Arujá, que a gente estava congregando na época ainda, tem uma pastora e um pastor que são os responsáveis pelo curso do Casados, que eu tinha falado para eles lá que... Tipo, despejei lá minha roupa suja, né? Vindo por vir. E aí, eles deram um evento que eles fizeram na igreja lá sobre essas coisas da inteligência emocional, sobre família e tal. E aí ela levou o teste do orgulho. E foi eu, meu esposo e minha irmã. E aí a gente começou a responder lá, tinha que assinar lá, né? Preencher lá os quadradinhos, não lembro bem. Ou dar uma nota, ou dar um ponto, não lembro direito como que preenchia. Mas eu sei que era um teste de umas 2 folhas. E aí, tipo, fazendo, se você não sei o que, aí você marca. O seu comportamento. Aí eu pensando que eu tava arrasando no teste, porque eu tava preenchendo todos. E eu pensando assim, não, eu não isso, eu não aquilo. Aí tipo, agora soma aí. Se o seu deu não sei quanto, não sei o quê. Aí todo mundo somou. Aí no final ela falou. Aí eu pensando que quem dava mais pontos é que tava melhor. Tipo, eu quase não sou orgulhosa. E era o inverso. Eu assinalei um monte de coisa e de repente eu descubro que a orgulhosa era todinha eu, né? E aí eu falei, gente, eu fiquei até... Sabe quando você tá com aquele sorriso, o sorriso desmorona? Foi tipo isso. Jeito. Porque eu falei, gente... E aí, assim, de verdade, essa questão do orgulho pra mim foi tão profunda que cada vez eu procuro pesquisar mais, aprender mais, ler mais sobre esse assunto. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto ainda eu preciso ser curada do orgulho. Né? Que às vezes a gente fala assim, não, mas eu não sou orgulhosa nisso. Mas quando você vai ver, você tem uma raiz de orgulho. Tem. Já tem uma raiz aqui que você precisa arrancar. E você precisa todo dia estar arrancando essa raiz. Não vai existir o dia que você falar assim, eu sou limpa do orgulho. Não. Você tem que arrancar todo dia. É como dizer assim, eu não sou pecador. Não vai existir esse dia. Você porque vai ter assim, que todo dia arrancar e procurar essa cura. Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, por mais que a gente tente se aperfeiçoar e cada vez mais andar parecido com Cristo, com o que ele deixou de ensino... Jamais nós seremos perfeitos. Perfeição só ele. A gente vai ter que buscar a cura então, todo assim, dia. é todo dia. Por isso que a Camila usa muito, que é uma jornada diária até o último dia. Né? Até o dia que o Senhor te chamar para a glória. Então, assim, é todo dia renúncia. É todo dia, opa, volta um passo para trás. Porque eu errei ali, eu preciso pedir perdão. Eu preciso pôr o orgulho no bolso. Que agora, né? A gente tem a clareza, né? Que eles falam muito. A clareza do meu comportamento. Sim. Hoje eu sei que o meu comportamento, ele não é legal, né? E aí, você
olha o seu comportamento, vai para a base bíblica e você fala, poxa, aqui realmente eu preciso melhorar. É né? muito que eu aprendi muito na igreja assim, o Espírito Santo testifica no seu coração as coisas que não são legais. Não são legais. E eu acho que é bem isso, quando você passa a ter a consciência das coisas, não só da palavra, mas também da parte comportamental, andam juntos. Sim. E é justamente esse equilíbrio, né? equilíbrio e, de fato, esse testificar do Espírito. Porque você tem o conhecimento, você conhece os princípios que o Senhor prega que você viva. Isso. Você também conhece agora um comportamento negativo e um positivo, e qual é o melhor que você tem que decidir andar e seguir, aplicar. Então, não é que você não vai fazer. Não. Você até vai fazer, mas, opa, eu não devia ter feito. Olha. E aí você corrige, E aí você volta e você fala, poxa, desculpa, não sei o quê. Hoje em dia eu consigo olhar muito para os meninos e falar, olha, desculpa. Eu falei com você daquele jeito, eu não devia ter falado. Isso. Direto, assim, do nada, eu e o Henrique, a gente tem uns cafés longos, assim, a gente conversa muito, a gente é bem parceiro, assim, né? E aí, às vezes, do nada, eu falo assim, por falar, queria te pedir desculpa. Ele, oxe, o que aconteceu? Do que é? Do nada, assim. Aí não, é porque, tipo, querendo ou não, eu sei que você sofreu com isso e com isso. Eu sei que essas coisas que a gente passou, mas também teve minha parcela de culpa. Eu não era 100% inocente em tudo, né? Eu tive algumas escolhas que eu sei que gerou danos em você. Então, assim, se você tem algum sentimento com isso, eu queria que você me perdoasse, me desculpasse. Fica aí ele fala leve, assim, né? Eu não tenho nada, não. Eu não tenho trauma de nada. Para com isso. Mas, assim, eu tenho eu preciso declarar. Eu consigo olhar pra ele e você vê, eu poderia ser uma orgulhosa de dizer assim, não, só o seu pai errou. E eu sou a perfeita, fui perfeita, entendeu? E o casamento não deu certo, quem tem que pedir perdão é ele. Mas não, eu também tive um monte de erro, porque tudo bem, ele teve atitudes que me fizeram ter outras atitudes, e eu vice-versa também. Então, assim, mas eu tive. Ninguém te põe uma arma na cabeça e fala, faça isso. Você toma atitudes conscientes. Você decide. Né? Então, assim, tem coisas que eu sei que eu não fui legal, né? E que eu devia ter feito diferente. Eu não devia ter... A gente fala muito sobre assim, pagar o mal com o mal. Fez isso também só de pirraça, vou fazer isso. Não pode, né? Mas na hora da raiva ali, você faz muita coisa errada. E eu sei que eu tenho minha parcela de culpa em muita coisa. Que talvez se eu tivesse contornado a situação por um outro caminho, com mais responsabilidade, maturidade, a nossa separação não tinha sido tão traumática para o Henrique, que na época tinha entendimento do que estava acontecendo. Né? Tinha sido algo mais amigável. Então, assim, eu sei que eu gerei umas fogueiras ali que não precisava ter sido. Né? Mas eu era uma menina também, eu era muito nova. Eu fui para um casamento já cheio de bagagem ruim, né, de dores, de questões. Então, assim, para um casamento que eu fui mais assim para fugir do cenário que eu vivia na minha casa, tipo assim, tentando resolver um problema, eu arrumei foi outro, na verdade, né, porque a gente não estava pronto para aquela relação, para aquele passo. Mas assim, o fato é olhar para tudo isso e conseguir reconhecer, conseguir falar, olha, filho, eu também não fui legal, eu sei que se você carrega alguma dor disso ainda, né? Eu queria te pedir desculpas por ter feito dessa forma. Ou igual esses dias eu olhei pro meu esposo também, do nada, assim. Eu e os meus do nada. Aí eu falei pra ele, inclusive eu queria te falar não sei o quê, porque na verdade eu tava tão adoecida, eu nunca me senti cuidada. E quando você entra na minha vida e vem com uma proposta de cuidar de mim, muitas vezes eu falei pra ele assim, que ele era... como que foi que eu usei a palavra? Tipo assim, que ele queria ser meu dono, não sei o quê, né? Dominador. E não era. Era só cuidar. Mas era sabe aquela pessoa arisca? Que tá tão cansada que nunca teve, né? E aí você rejeita, porque você nunca teve aquele zelo de uma exagerado, né? De uma pessoa. Porque pra mim era um zelo exagerado. Eu falava, esse cara tá querendo mandar em mim. Ele acha que ele é meu dono aqui. Não aceito, entendeu? Então eu era muito revoltada, assim. Eu era muito arisca. Eu parecia um bicho indomado, entendeu? É bem isso. Então, eu olhei pra ele esses dias e eu falei, olha, obrigado por você ter sempre cuidado de mim. E não ter parado, e não ter mudado, né? Ou não ter desistido. Porque, na verdade, eu nunca tinha sido cuidada. Então, eu rejeitava aquilo. Olha só. Mas hoje eu consigo ver e eu falo, poxa, né? Na verdade, o tempo todo ele só estava só cuidando. E eu ainda brigando com ele, né?
Por isso a importância. Por isso que em Romanos, que fala, que é o tema do podcast, né? Romanos 12, que fala, não vos conformeis com este tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é importante a gente buscar essa renovação. Quebrar esse nosso orgulho de achar que a gente já sabe de tudo. Que porque a gente sofreu lá no passado, então, estamos assim, vacinados, assim, eu né? já sei que é assim. Olha, fulano não muda. Não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Tem o poder da decisão, você escolhe o destino que você quer. O que acontece muito, as pessoas estão muito engessadas no seu achismo, no seu orgulho, né? E não se permite mudar a sua vida igual você fez. Você poderia ter um destino trágico, né? Sim. Hoje você não seria a renascida, né? Por muitos caminhos. Porque, por exemplo, na adolescência eu podia ter engravidado. Exatamente. Porque, assim, Ou ido isso pra é um outra outro coisa, perigo, né? né? Esses filhos que não têm esse amparo em casa, que vive toda essa disfunção, que não tem esse... Por exemplo, a Camila fala muito, né? Sobre o toque, Sim. sobre o O olhar, afago, né? O olhar, o carinho. Então, assim, às vezes a criança é criada naquele lar seco, e aí o pai fala assim: minha mãe nunca foi de falar eu te amo, eu também não falo, né? Eu não falo porque eu nunca recebi, então eu não falo, e tá tudo bem. Mas ela sabe. Não, isso é um caminho perigoso, porque, por exemplo, essas meninas que vão para um relacionamento muito precoce, o que ela tá buscando? O que ela não tem em casa, né? É lá que ela acha o colo, o abraço, que ela entende que gostam de mim. Que ela tem o carinho que ela desejava. Que ela deseja de outra pessoa. Casa, e ela né? não tem essa percepção. Ela não tem essa maturidade. E ela vai para esse colo. E é um colo perigoso, porque quanta menina, né? Com a vida totalmente ali já indo por um caminho ruim. Na verdade, na ela questão tá de, assim, às vezes vai para de algo, um relacionamento né? abusivo, né? Cai numa relação, depois acaba por um casamento que não era para ser, gravidez antes da hora, tantas coisas, né? Então, assim, é um caminho. Ou os meninos que vão muito para a questão da droga também, né? Afoga a sua dor ali no vício. É muito complicado. Então, assim, essas coisas, essas palavras, assim, esses decretos têm que mudar. Porque não é porque eu nasci assim, vai ser assim. Quebrar o orgulho, né? Você fala, é bíblico, renovação da vossa mente. Entende? Como eu falei no início, as ferramentas estão aí. Mas você precisa se abrir para elas. A medicina está aí, o psicólogo está aí, a medicação, enquanto você sozinho não consegue alinhar, né, essa emoção e ter um controle dela, o remédio é necessário. Tem gente que é orgulhoso que fala assim, eu não vou tomar remédio, né? Não vou, que eu vou me curar pela minha fé. Ignorância, né? Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar assim, meu psicólogo é Jesus. Se Jesus não puder me curar, homem nenhum vai me curar. Entende? Difícil, né? Então, é isso, sabe? E eu acho que, sabe o que eu penso mais hoje? Assim, que as igrejas precisam bater nessa tecla. Porque isso cai muito, tá virando muito assim, essa coisa da religiosidade. Tudo é Jesus só e tudo é só a igreja. E as pessoas não tomam remédio, as pessoas não vão para um psicólogo, as pessoas são muito fechadas para ajuda. Tudo não é de Deus, tudo é opressão. Também tudo põe culpa no inimigo, né? Tudo agora é... Lá na Estância Paraíso, no último dia do projeto lá do Moriá, que foi o que eu participei, um médico, pastor, deu a palestra. E ele falou assim, gente, nem tudo é demônio. Muita coisa é hormônio. Exatamente. Entende? Porque a mulher, chegada nos 40 anos... Aquela explosão, né? Não só nos 40 anos, né? A gente, todo mês, tem um ciclo, desequilíbrio, né? Então, assim, precisa ter esse olhar. Não dá pra pôr tudo a culpa, né? O demônio também, daqui a pouco vai ter dó do demônio. Daqui a pouco ele tá querendo, né, um juiz pra defender ele, porque tudo tá ele tá sendo perseguido, né? É igual eu falo na igreja, eu falei uma vez, os irmãos até deram risada. Falei, irmãos, a gente tem que parar de colocar a culpa no inimigo, senão daqui a pouco o inimigo vai vir aqui na igreja pedir oração, porque ele tá sendo perseguido. Porque não é isso. A gente tem que entender que tem parte que é responsabilidade nossa. É nossa, igual você falou, é escolha. E essas coisas que você vive lá atrás, elas também moldam o seu caráter. Exatamente. Elas vão moldando a sua personalidade, seu caráter. Então, assim, que futuras pessoas a gente está entregando no mundo? Exatamente. Para esses pais, né, que pensam dessa forma. Que você negligencia, você não quer mudar para ser um melhor pai, para entregar um melhor para o seu filho, já que você não teve.
Né? Você não quer se pôr nesse caminho da mudança, de se permitir uma transformação para que você seja melhor para o seu filho e entregue um ser humano melhor lá na frente. Mas assim, que dano vai causar nessa pessoa? Que ser humano você vai entregar para esse mundo? É verdade. Que marido ele vai se tornar? Que pai ele vai se tornar? Sim, é verdade. Entende? É um caminho que não se tem como. É um tiro no escuro. Eu assim. E o Senhor fala, né, que os filhos são flechas que nós lançamos. Né? Então, assim, aonde você tá lançando esse filho? E que flecha que é, né? Que a gente tá lançando, né? Você sabe que eu, na minha infância, também, assim, meu lar também foi totalmente disfuncional, né? Minha mãe teve que ser mãe e pai de 4 filhos. E a gente não tinha essa questão do abraçar, do beijar, do eu te amo, sabe? E eu falava assim que eu não queria ser mãe. Eu falava assim que eu ia crescer. Primeiro que eu nunca ia casar. Porque eu vi o casamento da minha mãe, um casamento sofrido. Minha mãe, né, sofreu violência. E, enfim. E eu falava assim, eu não vou casar. Vou casar pra sofrer igual minha mãe sofreu, eu não vou casar. Também não vou ter filho pra sofrer igual eu e meus irmãos sofreram, eu também não vou ter filho. E aconteceu que foi tudo ao contrário, né? Tudo que eu falava que não ia fazer aconteceu, né? Que Deus tem um plano melhor. Casei com uns 20 anos, né? Aos 20 anos, tive minha filha com 23 para 24. E aí, o que eu tinha dificuldade no abraçar, no beijar ela, sabe? Porque eu não Mas Deus te recebia. tratou, né? E aí eu falava assim, e eu chorava, porque eu falava assim, Senhor, eu não quero ser igual a minha mãe foi. Mas eu sei que não era porque foi, igual você falou, eu entendo o comportamento da minha mãe. Eu tinha, por mais que eu não conhecia tudo que eu conhecia já da minha caminhada com Deus, mas eu entendia que a minha mãe, ela era sofrida e ela tinha uma história, ela contava a história da minha avó também, que casou muito cedo e tudo mais. Minha mãe casou cedo. E eu entendia o lado dela. E eu falava assim, Senhor, eu não quero ser. E era um bloqueio que eu tinha. E hoje eu sou muito grudada nos meus filhos, né? Eu agarro, eu beijo, eu vou. Às vezes minha filha tá quieta, eu vou lá no computador. Fala que você me ama, porque eu te amo. Eu abraço, beijo, faço cosquinha. E a gente bagunça dentro de casa, né? Igual você com seus filhos que você comentou. E aí é aquele poder da decisão, porque eu decidi. Você decidiu. Que eu queria ser uma mãe diferente, sabe? Você se pôs na humildade de falar, Senhor, me muda. Me muda. Me molda, me dá Exatamente. esse Me ajuda a comportamento que eu não fui ensinada a ter, a né? desbloquear Mas se isso de você não mim. tivesse se colocado disponível, como que isso Não ia ia acontecer? acontecer. Então você permitiu a renovação da mente. Exatamente. Né, do comportamento. E hoje a minha filha, eu acho bonita, assim, porque ela chega em casa, ela conta tudo o que aconteceu com ela na escola. E ela conta, inclusive, assim, dos comportamentos que ela vê das amiguinhas. E ela contando. Ela fala, mãe, eu fico olhando assim pra elas. E aí eu fico pensando do cuidado que a senhora tem comigo e o papai. E ela fica falando, ai, mas a minha amiga é assim. Nossa, mãe, eu fico tão triste pela minha amiga. E você vê que ela consegue enxergar isso que a gente tá entregando pra ela. E é bonitinho porque ela fala, às vezes ela tá no celular, eu falo, filha, sai do celular. Ela, mãe, eu tô aconselhando uma amiga. Já tem Com uma 12 líder de anos, mulheres aí. E aí ela vai falando, mãe, o que você acha, mãe? Aconteceu isso com a minha amiga, o que eu falo? Então, assim, é aquilo que a gente vai deixar de legado. Uma coisa que eu aprendi, foi até no método CIS, né? Que eu aprendi lá, que é qual legado que a gente vai deixar pros filhos, né? E pra mim isso foi muito impactante. Porque eu falei, eu sou muito falha, né? Eu tô numa jornada também que vai até Jesus voltar. O que eu era 4, 5 anos, 10 anos atrás, eu não sou hoje. E eu fui muito tratada. E eu fico olhando assim, o que eu vou deixar de legado pra ela? Quando veio essa pergunta no dia do treinamento, eu falei assim, meu Deus. Sim. Aí você faz aquela retrospectiva, né? De tudo que você foi, de tudo que você tá sendo. O que eu vou deixar de legado? E é uns chacoalha, né? Que a gente leva. Nossa, é choro do início ao fim. É pesado. É um negócio assim. E nossa, eu meu assim. Deus, é transformador. É realmente você buscar. Então, hoje eu prezo muito assim a questão da inteligência emocional. E aonde eu vou, eu gosto de falar. Aqui no podcast, eu gosto de falar muito disso porque foi transformador pra minha vida. Você realmente se entender. Primeiro eu tive que me conhecer. Sim. Né? Porque quando você se conhece, você abre a possibilidade de você mudar. Sabe aquele negócio que você acha que você tá tudo certo Mas se tá tudo bem, por que eu vou mexer? Então, porque comigo, eu achava assim que tava tudo certo comigo. Nossa, mas eu sou cristã, eu vou pra igreja, eu participo das coisas da igreja, né? E é isso. E tá tudo certo, não tem nada errado comigo. E quando você vai num treinamento desse, assim, que
você olha pra você e fala, meu Deus, tá tudo Não, errado. tá tudo errado. Tá tudo errado, eu preciso melhorar em muita É uma coisa. desconstrução Nossa. para depois reconstruir, né? E aí é difícil, É porque choro. você fala que acabaram com tudo que eu acreditava, que eu não achei Quem que eu sou tava eu? abafando. Quem sou eu? Tô E aí cheia é de onde você questão. pergunta, qual que é a minha identidade, É. né? Quem sou eu? E eu acho que é muito triste quando você olha para si e não enxerga isso, né? É triste. E hoje em dia, assim, é muito engraçado que você pergunta para as pessoas, quem é fulano, né? Quem é você, né? Ah, trabalho com isso, eu faço aquilo, Fala o que eu não elas sei o quê. fazem, né? É. Aí você fala assim, tá, mas isso aí é o que você faz. Eu quero saber quem é você. A sua identidade. Aí né? a pessoa começa. Aí quando você começa a questionar, Elas não sabem. aí a pessoa vai regalando o olho, ela vai ficando até desconfortável, Eu não porque sei ela responder. começa a entender que ela não se conhece. É, exatamente. E é muito triste, assim, você tá preso a esse lugar. Eu tive preso muito tempo. Eu olhava, não sei quem eu sou. Eu não E sei. eu tava anos na igreja e não sabia a minha identidade. E ainda. eu olhar, quando eu cheguei no processo, assim, nessa parte dolorosa mesmo, eu me sentia dentro de um labirinto, assim, de onde eu não saía mais. Eu falava, eu não saio mais. Se alguém não entrar e não me tirar pela mão, eu não saio mais. E foi exatamente assim. Eu precisei ir lá na estância para ter esse resgate de verdade. Então, assim, é muito sério, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser falado. As pessoas precisam falar disso. A igreja é um lugar onde a pessoa vai lá e ela deposita todas as fichas dela. Ela chega lá, geralmente. Ninguém chega numa igreja, eu fui para a igreja porque eu acho legal. Você sempre vai chegar lá com uma questão. A menos assim, que de repente você cresceu, sua mãe da igreja, e você já nasceu lá e seguiu assim a vida inteira, tudo bem. Vamos entender esse processo. Mas se você vai já num meio de caminho da vida, você foi por algum motivo. Você não foi porque é legal ir na igreja. Eu fui pela sempre dor, vai né? por alguma questão, algum vazio, pelo filho, por alguém, por uma dor, por uma saúde que tá, né, uma bênção que você está querendo, algum motivo tem. Então, assim, quando chega lá, cria-se uma confiança muito grande naquele ambiente. Expectativa. Vai se criando uma confiança muito grande naquela liderança, naquele pastor, naquelas pessoas que estão te acompanhando de perto. Então, esse lugar, ele tem essa chave na mão, esse poderzinho de falar, poxa, vamos ajudar. Num modo geral, nos 3 pilares. A gente já tem a pessoa aqui. A gente já tem uma pessoa que confia. Que deposita a confiança, a esperança dela aqui no que ela recebe aqui nesse lugar. Então, esse é o melhor lugar onde as pessoas podiam estar sendo conscientizadas. Trabalhar desse outro lado. De olhar para si, de dar uma atenção melhor para tudo que viveu. Porque não dá para chegar na igreja e falar assim, vai ser daqui para frente, esquece tudo que eu vivi lá atrás. Porque tá ali, tá guardado, tá no inconsciente, tá na gavetinha ali, só não tá acessado. Mas na primeira situação que acontece na vida da pessoa, ela volta lá. Ela vai reviver aquilo, ela vai voltar naquele lugar. E não foi tratado. Então, assim, é como jogar o tapete aqui em cima da poeira e falar, mas um dia a gente vai precisar levantar esse tapete. Vai ter que limpar, vai né? estar aqui. Talvez vai estar até pior, né? Isso aí. Então, é isso, assim. A igreja, ela tem esse poder e ela devia usar isso a favor, né? De promover mesmo, trazer essas pessoas. Procura uma pessoa de confiança, né? Uma pessoa que vive os princípios. Com certeza, toda igreja tem um psicólogo, toda igreja tem um médico, toda igreja tem uma pessoa dessa que tem condições de dar essas palestras do emocional. Não precisa ser uma pessoa que, de repente, vai cobrar um valor caro para ir até lá, mas sempre vai ter alguém que pode trazer essa ajuda, né? Não só isso, né? Eu acho assim que hoje tem muita liderança que precisa buscar esse alinhamento antes de aconselhar. Porque eu já convivo com muitas pessoas assim que hoje não estão congregando, né? Vamos falar assim, em uma igreja, por causa de traumas que viveram de lideranças, né? Sim. Então é importante também esses líderes buscarem conhecimento. Né? Porque você não pode depositar qualquer coisa na vida, é uma vida, né? Então. Eu precisei trocar de igreja, porque assim, eu não cresci desde berço, né, nessa igreja. Eu fui para a igreja com 9, 10 anos. E aí eu cresci nessa igreja dali para frente, vivendo todas essas questões lá dentro. Nunca tive um amparo, ninguém nunca olhou para mim para falar, mas vamos ouvir a Renata, vamos ver o que ela tem para dizer. Não. Eu passei por situações, eu fui pro banco, eu fui pra disciplina por 1 ano, e ninguém nem sabia o que era que de fato estava acontecendo. Olha só. Entendeu? Porque a família chegava lá, né? Família bonitinha, né? Com a Bíblia debaixo do braço, perfeita.
família do comercial, mas ninguém conhecia os bastidores. Olha só. Porque quando eu saía da porta da igreja e entrava para dentro da casa, a situação era outra. Era grito, era briga, era quebradeira, era meu irmão sendo, assim, apanhava de padrasto, tinha uma relação difícil com o padrasto, aí meu irmão precisa ir embora de casa por não aceitar aquela situação. Então, assim, era uma coisa complicada, traumática. Ninguém quer ver uma pessoa indo embora, né? A gente não quer ver uma mãe e um padrasto brigando o tempo inteiro e a mãe desequilibrada quebrando a casa. Ninguém quer crescer nesse ambiente. Mas ninguém ouvia essas crianças, né? Esses adolescentes. O que acontece? Por que você tá assim? Só via que ele era um revoltado, tá dando trabalho, então vai pra disciplina, vai ficar de banco, e assim foi. Então, assim, aí depois eu me caso, né? Tive o meu primeiro casamento, e aí quando começou as questões do meu casamento, eu ouvia da igreja assim: você precisa orar para Deus transformar o seu marido. Dentro de situações que não se condizia, que eu não tinha como aceitar. E eles sabiam. Eles sabiam de tudo, porque eu nunca escondi. Eu sempre cheguei nos irmãos, pedi visita no lar. Quando eles iam fazer a visita, ou quando a gente se reunia ali com liderança para conversar, eu contava o que estava acontecendo. Então, vamos orar para o Senhor transformar. E enquanto isso, você fica sofrendo todo tipo de violência psicológica, né? Verbal, agressivo, tudo. Você fica sofrendo isso enquanto Deus não transforma. Ou então, porque assim, Deus está pronto para transformar, mas será que Ele quer? Ele quer. Existe isso. Tudo porque a igreja prega aquela coisa do divórcio. Então, assim, eu conheço mulheres que estão nessa mesma igreja até hoje com o agressor. Uma vida inteira. Uma vida inteira. Eu conheci criança. E lá na minha infância eu já ouvi essas mulheres dizendo que apanhavam do marido. Amigas da minha mãe que cansaram de desabafar. E a igreja dizendo: não, o Senhor vai transformar, não, porque o Senhor tem uma promessa, não, porque o Senhor não sei o quê. E essa mulher debaixo desse cativeiro. Precisa buscar orientação. Então, assim, né? até onde as igrejas também vão pôr em risco a vida de tanta gente. O emocional de tanta gente. Sabe? É claro que eu não sou a favor de... Nunca vou dizer pra ninguém assim, se separa. Não é isso. Mas eu acho que existem questões e questões que as pessoas precisam ter esse conhecimento, igual você falou. Porque, assim, eu não posso... Eu tô lidando com vidas, né? Orientação correta, tem criança no meio desse caos. Tem muita vida, né? Tem muita coisa envolvida, não é assim. E aí, quando eu me separei, eu saí da igreja. Eu tive um tempo, né, que eu me afastei de tudo. Não me afastei de Deus. Eu me afastei desse lugar. Congregar, né? Porque eu entendi que agora eu era mal vista. Uhum. Minha igreja não concordava com aquilo. Minha igreja nunca olhou pra mim e falou assim: olha, você tá vivendo esse cenário, então é melhor você ir pra casa da sua mãe, se separa, porque é a sua segurança e dos seus filhos. Não, eu nunca ouvi isso. Então, assim, eu entendi que agora eu não tinha lugar ali. Eu não ia ser bem cuidada ali, eu não ia ser amparada, acolhida. Então eu saí. E me apeguei com meu Deus. Que dele eu nunca me afastei. Então, daí quando eu volto pra essa mesma igreja com o Hélio, eu ouvi literalmente do pastor responsável naquela região, naquela ocasião, que agora meu papel ali era entrar, sentar, assistir o culto, levantar e ir embora. Que eu não levantasse para fazer uma glorificação, que trabalhar na igreja para mim não existia a menor possibilidade. Eu sempre fui do louvor. Olha só. Eu tocava na igreja desde a adolescência, eu sempre toquei na igreja, então eu era do louvor. Então eu falei para ele assim, mas eu sempre fui do louvor, eu sempre fui envolvida com tudo. Ele falou assim: eu não contaria com isso. Você sabe qual é a sua condição. E aí, como que você permanece num lugar assim? Não tem como, né? E aí, aquele lugar que uma vida inteira foi uma família, eu tive que abrir mão. Mais uma vez, eu volto pro gatilho da rejeição. Rejeição. Porque aí eu não sirvo mais para estar ali, eu não sou digna. Eu sou tão impura porque eu escolhi me preservar, sair de um ambiente de cativeiro, de opressão, e liberar meus filhos também para que eles não vivessem aquele cenário como um dia eu vivi. Eu fui mal vista. Eu não sirvo mais. Eu não posso tocar um instrumento na igreja. Eu não posso levantar e fazer um agradecimento a Deus. Eu não posso nada. Você tem que ser o famoso parafuso do banco, né? Senta, vê o culto, levanta e vai embora. Porque aqui para você é só o que tem. Aí eu saí. Aí a gente foi ser acolhido nesse outro lugar. Num outro tempo. Então, que tem uma outra visão, um então, outro conhecimento, né? Diante de tudo que se vê, de tudo que se vive, né, de tanta campanha que se faz em prol da mulher hoje, que graças a Deus isso acontece, antigamente já não era tão assim. Em prol de tudo isso, eu acho que as igrejas precisam se posicionar diferente, porque
Tem muita mulher que às vezes tá vivendo um verdadeiro inferno dentro de casa, filhos crescendo cheio de traumas. Cansei de ver amigo meu nessa mesma igreja na adolescência dizer assim: meu pai é pastor, meu pai prega aqui, o dia que eu puder eu vou matar ele. Porque ele chega em casa, ele mete a porrada na minha mãe. Cansei de ouvir isso. Então, tem assim, muito, né? e tem muito, gente. Tá, a sujeira debaixo do tapete, e a gente precisa falar, sabe? E aí eu sempre fui muito revoltada, rebelde, porque eu falo, né? Não, mas não é questão de ser revoltada. É questão de que a verdade falar, precisa né? ser falada. E assim, tem muita mulher presa nisso. E até quando? E assim, tudo bem, não é só essa mulher. Às vezes tem 2, 3 filhos ali vivendo aquele cenário, aprendendo que aquele é o comum, o normal. Normal. Que aquilo é aceitável. É o melhor, né, que ele tem da Essa família, menina né? sai da casa dessa mãe, um dia ela vai viver a vida dela a 2, o dia que ela viver uma agressão para ela é normal, porque ela viu a mãe uma vida inteira viver aquilo e minha mãe nunca fez nada, é assim que tem que ser. A igreja, não, um dia Deus transforma. Enquanto isso eu vou apanhando aqui. Existe gente, a escolha, né? Sabe, é uma coisa muito séria. A igreja ela tem um poder muito grande sobre tudo isso. E eles não estão usando. É muito triste, né? A gente já passou de 1 hora aqui, glória a Deus. Amém. O bate-papo tá maravilhoso, né? Se deixar, a gente fala aqui até. Vai virar a gente vai horas, falando, né? aqui. Eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui falar um pouquinho da sua história. Eu tenho certeza que isso que a gente conversou aqui vai edificar muitas vidas. Amém. E eu queria falar para você assim, qual que é a frase que você deixa assim para impulsionar tanto as mulheres como os homens, como as famílias, a viver essa cura também, assim como você, que hoje traz tanta mudança dentro da sua casa, né, com seus filhos, você vive uma nova história. O que você pode... Eu falo conselho, mas não é conselho. Qual que são as palavras que você pode inspirar as pessoas que vão assistir esse podcast? Olha, eu diria, se posicionem, né? Se abram para um novo tempo, se abram para ser essa pessoa que vai ser curada e que vai ser transformada em ferramenta de cura na vida de outras pessoas. Porque das suas cicatrizes, né, como eu falo no livro, das minhas cicatrizes nascerão asas, né? Então, eu não me libertei sozinha de tudo isso, né? Eu não vou para esse novo tempo sozinha. Eu tenho levado outras pessoas comigo, né? Hoje, como eu falei, só num grupo do WhatsApp já são 60 mulheres caminhando juntas. E o Senhor, ele tem muito a usar cada um de nós. Nós não viemos nesse mundo por um acaso. Cada um de nós tem um propósito, carrega um chamado, carrega um tempo precioso para Deus, né? Nas mãos de Deus. Então, que você se abra para o conhecimento, que você se permita entrar em jornada de transformação, permita viver um novo tempo, que você deseje isso. Não é fácil, o início de nada na vida é fácil, porque a gente fica preso a uma zona de conforto, mesmo que seja para o mal, né? Às vezes você fica preso naquele momento ali, naquele tempo de dor, você está triste, você está sofrendo, mas você não se movimenta em sair daquilo, porque você se conforma com aquilo, mas o que eu digo hoje, não aceita. Tem muita vida. E o Senhor, ele fala para nós que nós viemos nesse mundo para viver uma vida de abundância, de plenitude, né, do amor dele. Então, assim, ser liberto de tudo isso e se permitir, de fato, desfrutar dessa vida plena que Deus tem para você, porque ele já conquistou isso na cruz. A morte de cruz de Jesus não pode ser em vão. E se permitir ficar nesse lugar é pôr em vão essa morte, né? Esse sacrifício dele por nós, porque ele veio para que a gente fosse liberto, para que a gente tivesse liberdade, né? Tivesse acesso a ele, vivesse uma vida de cuidado, né? De zelo, de paternidade, né? Desse Deus que é pai, que te carrega no colo, que te ampara, que está ali pronto para te abençoar. Então, o Senhor tem muito a fazer na vida de cada um. E que essa jornada, ela vai começar um pouco dolorosa, mas depois ela é transformadora, ela é algo grandiosa. E hoje, a minha maior alegria é ter entrado nesse processo, é ter dado esse passo, esse movimento por mim mesma. Porque começa em mim. O Senhor fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor começa em nós. Se eu não consigo olhar para mim com amor, e ter amor e carinho por mim, pelo que eu vivo, pelo que eu preciso viver, pelo que eu posso viver, como que eu vou passar isso para um filho, para outra pessoa? Como que eu vou ter um ministério? Hoje a gente vê tanta gente cuidando de ministérios lá fora e não cuida do maior ministério que é a nossa vida, é a nossa família, é a nossa casa. Então o amor começa em você. Então se permita
né? Entrar nessa jornada da transformação, porque vai ser libertador para você e para toda a sua, aliás, sua atmosfera ali, né? a sua Família, sua família, os seus ao geração. redor, sua geração. O Senhor chama a gente para um novo tempo, né? Amém. Rei, como que o pessoal faz para adquirir o seu livro? Deixa eu pegar aqui de novo. O livro, por enquanto, a gente está fazendo a venda dele diretamente, né, comigo. Então, no meu Instagram, na bio, tem um link. Esse link direciona tanto para o grupo das mulheres, caso as mulheres queiram entrar, sejam todas muito bem-vindas para essa comunidade que a gente está formando. E aí lá também tem um link para compra do livro, tanto no PDF como físico, né? Vai ser direcionado para o meu WhatsApp pessoal. Então, quiser falar comigo, de repente um possível convite também para estar indo nas igrejas, levar esse testemunho, levar o livro para um bate-papo, um outro podcast, algum lugar. Todos esses canais de comunicação comigo pelo meu próprio WhatsApp, que está ali na bio, né? No link. E o grupo também, né? Das mulheres, que também acessa por lá. E que tem sido bênção, tem crescido. E vai ser uma alegria ter mais mulheres comigo, né? E a gente vai fazer agora o primeiro encontro. E eu já tô sonhando com o segundo, que será num espaço maior, que eu poderei receber pessoas a mais. E vai ser bênção. Então, quem sabe, né? A mulher que entrar hoje lá no grupo, já no próximo evento vai estar com a gente. Vai estar confirmada a presença, né? Verdade. Eu quero agradecer a sua vida mais uma vez. Que Deus abençoe. Continue abençoando a sua casa, o seu ministério. Que tudo aquilo que você declara que é seu, que o Senhor venha de prosperar e que o inimigo não venha de ter acesso. Amém. Em nome de Jesus. Viu? Amém. Eu recebo, agradeço também a oportunidade. Amém. E me coloco à disposição, né? Amém. Foi muito bom estar aqui, ter esse tempo essa troca, né? Amém. E que o Senhor continue abençoando a sua vida para trazer pessoas que contem as suas histórias, né? Porque Amém. O testemunho ele não é para ser guardado, levado para um túmulo, mas para edificação, né, de vidas. Não é sobre a Renata, não é sobre a Vanessa, mas é sobre Jesus. É sobre o que ele tem a fazer através de nós. Que a gente continue, né? Eu lá do meu lado, você aqui com o seu trabalho, sendo esse instrumento, essa ferramenta de bênção. Amém, obrigada. E você que veio até o final desse vídeo conosco, eu quero agradecer a sua presença. Deixe o seu comentário, o que foi aquilo que foi mais edificante desse bate-papo aqui. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, que essa mensagem venha chegar em muitos corações. Amém. Sigam a Renata lá no Instagram, siga também a gente no Instagram, podcast Transformai-vos. E eu te agradeço até aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio.